Pessoal, espero encontrá-los todos bem. Vamos prosseguir as nossas análises e discussões em preparação para a prova do mestrado do ProF 2023, continuando com as discussões do livro Desafios Contemporâneos para a Educação Física na Escola, o capítulo 2, o lugar da diferença na BNCC de Educação Física. Este capítulo ele foi escrito pelo Marcos Neira, e é um dos grandes expoentes que analisa a BNCC, que tece alguns comentários sobre este documento, que tem sido balizador, né, das construções curriculares da educação física na escola, e o Marcos Neira, por se debruçar sobre temáticas como currículo na educação física, ele traz importantes discussões neste artigo. Então, eu vou trazer alguns apontamentos que podem ajudar vocês a entender sobre o lugar da diferença na BNCC. Logo no início, né, o autor vai discutindo que nas últimas décadas do século XX, os estudos sobre o currículo, eles têm denunciado que os currículos escolares, sobretudo o da educação física também, né, eles homogeneizaram os sujeitos, ou seja, trataram os sujeitos como sendo iguais, não de uma forma de entendê-los que eles têm oportunidades iguais, mas de tentar os colocar numa mesma caixinha, enquadrá-los em mesmo rótulo, negando ou não considerando a multiculturalidade que nós estamos inseridos em nosso país, em nossas comunidades, em nossas instituições escolares. Então, para o autor, é preciso buscar um currículo em uma sociedade que valorize a pluralidade e a convivência das diferenças, fugindo, portanto, de características meritocráticas, competitivas e individualistas, visando o que? Valorizar a luta contra a desigualdade e as múltiplas formas de vida não reconhecidas dos povos afrodescendentes, indígenas, das mulheres, dos povos LGBTs, enfim, da comunidade LGBT. Então, é preciso que a gente fuja de uma proposta de currículo e de sociedade com essas características que valorizem a luta contra as desigualdades e as diversas formas de viver neste plano. Então, o que é que ele tem percebido da literatura sobre o assunto? Que os currículos, eles precisam, né, a literatura sobre o assunto tem apresentado que os currículos, eles precisam valorizar as diferenças em que incorporem conhecimentos e os significados dos vários grupos destes currículos. Porque quando nós fazemos uma análise básica sobre os currículos, ao longo da história, nós iremos perceber que é um currículo com intencionalidade euro-estadunidense centradas, do homem branco, cristão, hétero. Então é preciso que outros conhecimentos e significados de outros grupos possam também povoar os currículos das escolas. É preciso também um currículo que esteja pensado como um modo de enunciação da diferença, ou seja, para questionar o projeto educacional hegemônico, supremático, que foi historicamente sendo constituído, em busca de que? Do encontro, de um entrelace, de um envolvimento das várias culturas e de histórias, a fim de desestabilizar o que? A monocultura. Preciso fazer essa análise do ponto de vista educacional e também fazendo essa análise encaminhando para as discussões de educação física, que não teve uma historicidade diferente. O currículo da educação física foi um currículo baseado em monocultura, em a valorização de uma única forma de viver neste plano e de significar as práticas corporais. A partir disso, o autor ele vai fazer essas análises e discussões sobre o currículo a partir de duas categorias, de dois conceitos importantes que estão intrinsecamente envolvidas, que é a ideia de diferença e de identidade. E o autor já vai trazendo que diferença e identidade elas estão mutuamente determinadas.
e acredita que a diferença vem primeiro, mas que esta diferença, ela tanto produz a identidade, como ela produz a própria diferença, e que entende que elas são atos de criação linguísticas, ou seja, elas são produtos da construção de povos, de uma determinada cultura e da sociedade. Então, elas são, consequentemente, mutáveis e marcadas por relações de poder. Ao caracterizar uma identidade a diferença, você acaba implicando em uma exclusão, porque você acaba definindo uma norma, um padrão de identidade, que foi isso que aconteceu na nossa história. Foi quando demarcou-se uma identidade, demarcou-se que seria diferente dessa identidade e, consequentemente, ocasionou em exclusão, em hierarquização daquelas identidades que não eram equivalentes àquela que foi constituída. Então, essa definição da norma, ela está marcada, atravessada por relações de poder. Historicamente, as nossas relações humanas, o currículo, os currículos, eles foram marcados por relações de poder. E essas relações de poder, elas definem uma identidade. E ao definir uma identidade, opera-se como uma norma. E alguns atributos passam a ser considerados. E o que não se encaixa dentro desses atributos, dentro dessa norma de identidade, vai ser visto como uma diferença que vai ser tratada como inferior, que vai ser hierarquizada. Então, se você pensar, por exemplo, na categoria de gênero, o homem é visto como a identidade. Ou se você pensar na binariedade, homem e mulher, há essa identidade binária como sendo a mais coerente para viver os gêneros. As pessoas transgêneros, elas então seriam vistas como a diferença inferiorizada, hierarquizada. Do mesmo jeito que nós podemos perspectivar isso para as questões de raça e para as questões da sexualidade. A partir do momento em que se define a norma heterossexual, o que difere da heterossexualidade vai ser visto como inferior, como o diferente inferior. E a perspectiva que o Neira quer trazer de valorização da diferença não é nessas hierarquizações das diferenças, mas é que vê as diferenças como algo que marca a nossa existência. Eu existo porque eu sou singular, eu tenho as minhas marcas individualizadas, individuais. Então é preciso defender o currículo em prol das diferenças, não numa perspectiva de diferença hierarquizada, questionando, portanto, as hierarquias, os significados estanques, ou seja, produzidos como verdades absolutas, dogmáticas, e as identidades cristalizadas. Para quê? Para buscar o encontro dos múltiplos conhecimentos, os povos indígenas, os povos afros, os povos asiáticos, os povos europeus, os povos latino-americanos, das histórias e das culturas, inclusive das próprias culturas que nós estamos inseridos enquanto instituições. O autor, ele entende que o currículo, cultural, ele está sendo influenciado pelas teorias pós-críticas, que ele vai falar um pouquinho mais à frente. Então, essas teorias pós-críticas, elas vão compreender os marcadores das diferenças como efeitos das lutas sociais no campo da significação. Ou seja, isso significa dizer que os sujeitos, eles produzem e reproduzem significados e que, portanto, eles é quem marcam as diferenças no campo das lutas da significação. Então, existe um grupo que está querendo colocar a sua visão de mundo, a sua visão de sociedade, a sua visão de sujeito, e como esse sujeito deve se comportar, ser e estar neste mundo. E outros questionam. Então, há essa disputa, a construção desses marcadores da diferença, há essa disputa, há essas lutas entre esses grupos. E os sujeitos, eles estão aptos a produzir os significados, mas também reproduzir significados. O autor, então, ele continuando suas discussões, ele vai citar alguns trabalhos que destacam alguns problemas quanto ao apagamento das diferenças
Então, existem trabalhos que analisam sobre a dimensão do gênero nos currículos, nas práticas da educação física, a dimensão de raça, as questões étnicas, o apagamento dos povos relacionado aos saberes populares, a questão da religião, da regionalidade. Então, ele destaca esses trabalhos que vai analisar esses apagamentos das diferenças de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de saberes populares, de região, de religião. E, de alguma forma, ele faz um apontamento do currículo cultural da educação física, que ele tem se debruçado nos seus últimos anos de estudos, né? Porque ele entende que o currículo cultural ele se mostra como bastante pertinente, por entender que ele se inspira nas teorias pós-críticas, pós-modernas, pós-estruturalistas, pós-colonialistas, no multiculturalismo, nos estudos culturais. Ou seja, vai em defesa de uma sociedade em que todos tenham uma vida digna, tematizando as práticas corporais a fim de questionar os marcadores sociais presentes e valorizando as linguagens corporais dos grupos, quase sempre silenciados, e indagando os processos discursivos que produzem a diferença. Então, esse currículo cultural enaltece a diferença, valoriza as linguagens corporais daqueles povos que foram silenciados, e ele indaga por quê, quais discursos, quais são os interesses dessa produção dessas diferenças hierarquizadas. E o autor ainda coloca que não basta você ter as práticas corporais dos grupos minoritários. Eu não tenho apenas que colocar lá no currículo que eu vou ensinar, que eu vou vivenciar e explorar os jogos e brincadeiras dos povos indígenas, dos povos afrodescendentes. Eu preciso debater sobre os discursos que estão implicados nessa dimensão das questões étnico-raciais. Eu preciso desenvolver atitudes, por exemplo, antirracistas. Então, não tenho só que tematizar as produções desses povos, mas os significados, por que elas foram apagadas, qual é o lugar delas nas sociedades, como estes grupos são tratados nas relações, nos aspectos institucionais, estruturais, diversas instâncias e espaços que nós estamos, sobretudo na escola. Então, o currículo cultural ele visa valorizar a diferença com base nela, entendendo que a diferença ela é o que nos constitui e que essas diferenças dos sujeitos elas estão sempre em trânsito. Nós não conseguimos controlá-las. A diferença é o que marca a nossa existência. Não dá para eu acreditar que a minha escola, este ano, ela vai ser a mesma do ano que vem. Que as minhas aulas serão a mesma na semana que vem. Porque eu estou sempre imbuído de sujeitos que estão em movimento, que estão em desenvolvimento, em trânsito. No segundo tópico de discussão, o autor ele vai trazer a diferença cultural no documento da BNCC, especificamente analisando na ótica da educação física. E ele já vai apontando que as diferenças, né, que as identidades, melhor dizendo, elas não são fixas, elas não são imutáveis e nem totalmente singulares. Né? Elas são identidades que estão sempre sendo constituídas, marcadas por interferências externas e pelos próprios envolvimentos internos. Elas estão em identificações em cursos que têm a sua construção histórica e cultural, ou seja, tem a sua demarcação no tempo e no lugar. E constituem relações em que os sujeitos empreendem uns com os outros, marcados pelo poder. Então, a minha identidade ela vai acontecer a partir das minhas relações cotidianas, dos meus microespaços de atuação. Ou seja, essa identidade ela se relaciona com os discursos, com as normalizações das identidades. Na BNCC, em muitas passagens do texto, ele opera discursivamente legitimando as identidades, mas não concede espaço para que se manifeste as diferenças que fogem àquelas identidades que são vistas como convencionais. Então, diante disso, o autor faz alguns questionamentos. Como você vai definir aprendizagens essenciais para um país tão diverso quanto o Brasil? Como você vai dizer o que é essencial para o outro? O que é como você vai definir os conteúdos que o outro vai estudar, os significados que ele vai atribuir àqueles conteúdos? Então, segundo o autor, o documento ele vai escorregar
ao tratar as práticas corporais, numa perspectiva de estruturá-las, de essencializar e fixar seus significados, como se fosse possível dizer que, ao estudar os esportes de rede quadro dividido, lá no Ceará, aqui melhor dizendo, aqui no Ceará, fosse igual a estudar no contexto de São Paulo, da Bahia, de Sergipe. Podemos, segundo o autor, considerar essencializar que todos vão atribuir significados iguais. Outros problemas identificados, segundo o autor, é a vinculação das práticas corporais apenas ao lazer, ao entretenimento e ao cuidado com o corpo e à saúde. Então, segundo o autor, outras manifestações podem ser atribuídas pelos sujeitos que vivenciem, que explorem essas práticas corporais com uma perspectiva do exercício profissional, da religiosidade, da estética, da competitividade. Então, outros significados podem ser atribuídos para além daqueles que são delimitados pela BNCC. Em outras críticas, o autor ele traz que o documento, por ser muito abrangente e integrador, ele não pode delimitar fronteiras para definir quais temas os sujeitos têm que estudar, devem estudar. E, por fim, ele também traz que a ideia de movimento corporal, como elemento essencial, acaba sendo ainda uma perpetuação da herança da psicologia do desenvolvimento, que vai desconsiderar os estudos da cultura. Ou seja, a gestualidade é uma forma de linguagem que ganhou evidência nos últimos anos ao estudar a cultura corporal de movimento. Então, quando nós falamos de cultura corporal, nós estamos a falar de gestualidades, que são produções linguísticas, que são significados e que são produtos da cultura. E a ideia de movimento corporal como elemento essencial teria a desconsiderar essa característica gestualizada da cultura corporal. Um outro problema que o autor aponta, aqui mais especificamente na BNCC e no ensino médio, é que a BNCC do ensino médio parece trazer a cultura corporal como um conjunto de práticas culturais, em que os movimentos eles são os mediadores de conteúdos simbólicos e de significações. E o autor ele vai pontuar com muita veemência. O movimento ele não são mediadores de conteúdo simbólico ou de significados essencializados. O movimento, nós, sujeitos, podemos conferir significados. Então, ele não apenas vai estar reproduzindo significados simbólicos e conteúdos simbólicos através do movimento. É na vivência, é na nossa experimentação que nós também estamos conferindo significados a esses movimentos. Então, ele faz essa crítica a esse entendimento de cultura corporal como práticas culturais em que os movimentos eles mediam conteúdos simbólicos e os significados como se fosse algo já pré-estabelecido. E os sujeitos que se vivenciam, que se apropriam desses conhecimentos, não podem interpor, colocar seus próprios significados. Outros problemas, ele vai fazer uma crítica à própria expressão da cultura corporal de movimento, que é como se você reduzisse os saberes à movimentação, ao ato de movimentar-se. E aí ele vai defender apenas a ideia de cultura corporal, que já tinha sido apregoado pelo livro coletivo de autores, pela perspectiva crítico-superadora. Ao invés de movimento, segundo o autor, seria, por exemplo, interessante cultura corporal da gestualidade, cultura corporal do gesto. Por quê? Porque ele entende assim que essa cultura ela seria passível de leitura, de significação e de novas produções. Então, há também um outro problema que desconsidera que os estudantes, que eles são sujeitos de uma cultura, que eles têm a sua própria cultura. Quando eles chegam nas instituições, nas nossas aulas, eles carregam uma cultura. Então, ao insistir em fixar significados alusivos à cultura corporal, nós desconsideramos essa potencialidade em nossos educandos. Para finalizar esse momento, como consideração, então, o autor ele coloca que há um descompasso entre as demandas atuais e o discurso presente nos documentos da BNCC.
as práticas corporais como artefatos culturais, como criações humanas, elas são passíveis de inúmeras significações, conforme o contexto em que elas estão inseridas e os sujeitos envolvidos. Definir, fixar os significados, significar os conteúdos, fixar os conteúdos que os estudantes irão estudar na vasta possibilidade, né, das diferenças que nós estamos imersos, das características multiculturais que nós estamos imersos no Brasil, seria, de alguma forma, um equívoco, dado essa multiculturalidade. Por fim, o autor denuncia as mudanças educacionais que passam pela implementação da BNCC sem o diálogo com as propostas que já estão existentes na escola e que tendem a conversar com a realidade que ela está inserida. E finaliza dizendo que o documento ele teria sucumbido, ele teria atendido, no fim de tudo, aos interesses dos grupos dominantes, dos grupos hegemônicos, ou seja, de alguma forma ainda, haveria de permanecer o status quo, como a sociedade ela estaria ou está constituída. Pessoal, um forte abraço e eu espero que vocês consigam e tenham conseguido compreender essas discussões do artigo, do capítulo do Marcos Garcia Neira, o lugar da diferença na BNCC da educação física. Forte abraço e bons estudos.